Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com para mais uma videoaula de Windows 2012 Server. E na videoaula de hoje eu quero mostrar mais um pouquinho do AD com as opções de conta do usuário. Vamos lá? Vou abrir aqui o meu Windows Server 2012 virtualizado no ambiente Hyper-V. Se você quiser aprender mais sobre Hyper-V, tem um curso em DVD no site professorramos.com. Se você clicar nessa imagem, você vai assistir a videoaula onde eu mostro os pré-requisitos para virtualização com Hyper-V no Windows 2008 R2. Clica lá, assiste a aula. Vou logar aqui no servidor. Ele me trouxe o painel gerenciador do servidor. Vou vir aqui em ferramentas, usuários e computadores do AD. Eu tenho um ambiente aqui que foi criado nas aulas passadas, como o aula 1. Aqui em compras, alguns usuários. Aqui em TI, outros usuários. E aqui em vendas, outros usuários. Vou vir aqui na UTI, eu tenho um usuário aqui, Leandro Ramos. E nós já trabalhamos aqui nas aulas passadas, nessa parte dessa guia geral, onde eu faço o cadastro das informações do usuário. Na guia endereço, onde eu cadastro também outras opções. Na guia telefones, na guia organização. E agora aqui na guia conta, nós já trabalhamos também o horário de logon. Você pode assistir essa videoaula clicando nessa imagem. E trabalhamos também em fazer logon em. Você pode assistir essa videoaula clicando na outra imagem que apareceu aí agora. E eu vou trabalhar com essa caixa aqui. Nota que o usuário tem um nome de logon. Por exemplo, o nome desse usuário de logon é Lê Ramos. Lê.Ramos, nome anterior, Lê.Ramos. Eu posso alterar o nome de logon do usuário aqui. Às vezes o nome não ficou agradável, o usuário não gosta desse nome. Então aqui, por exemplo, eu vou trocar para Ramos.Leandro. Lembrando que alterar o nome de logon do usuário, até mesmo o nome de exibição dele na tela, não vai alterar em nada as permissões que esse usuário venha a ter. Por quê? Quando você cria um usuário, o Windows vai criar um SID, um SID, um identificador de segurança desse usuário, que é um código que não muda quando você muda o nome. O Windows, quando vê uma permissão ou um atributo qualquer do usuário, ele não vê esse nome que está digitado aí, e sim o SID, o identificador de segurança. Isso não muda quando você altera o nome do usuário. Agora, quando o usuário for logar, ele vai logar com esse nome aqui, Ramos.Leandro. Vou aplicar. Vou mostrar agora para vocês aqui as principais opções de conta. Algumas nós já conhecemos do momento da criação do usuário. O usuário deve alterar a senha no próximo logon. Se eu ticar essa caixa, no momento que o usuário fizer o logon da próxima vez, o Windows vai solicitar que ele troque a senha dele. Uma outra opção aqui, o usuário não pode alterar a senha. O Windows não vai permitir que o usuário troque a senha se essa opção estiver ticada. Lembrando que você não pode ticar nessas duas opções ao mesmo tempo, porque é totalmente incompatível, né? Você não pode selecionar para o mesmo usuário. O usuário deve alterar a senha no próximo logon e o usuário não pode alterar a senha. Então vou escolher aqui o usuário não pode alterar a senha para esse usuário. A senha nunca expira. O Windows tem um padrão que de tempos em tempos essa senha vai vencer. Você pode trocar isso, esse tempo que ela vai vencer, lá na GPO, nas políticas de GPO. Se você quiser aprender GPO, tem um curso em DVD de GPO com Windows 2008 Server lá no site professorramos.com. E você pode assistir a videoaula de introdução clicando nessa imagem que apareceu aí. É muito interessante ticar a senha nunca expira, no caso, por exemplo, de uma conta de serviço, por exemplo, uma conta que roda algum aplicativo, ou às vezes uma conta que você tem para um tipo de usuário. Vou dar um exemplo, um usuário que utiliza a biblioteca. Então todo mundo que chega na biblioteca, a pessoa da biblioteca vai passar um usuário lá, biblioteca, senha, biblioteca 123 arroba. E não é interessante que esses usuários alterem a senha, que se um alterar o outro não vai conseguir logar. É uma senha usada em comum pelos usuários que utilizam aquela biblioteca. Existem muitas empresas que têm um caso desse daí. Armazene a senha com criptografia reversível. Você só vai ticar esse item se você tiver algum usuário que faz logon em máquinas Apple. Isso mesmo, algum usuário que usa a máquina Macintosh. Só é útil nesse caso. Se os seus usuários não utilizam máquinas Apple, Macintosh, esse item deve permanecer não ticado. Então aí tem muitas empresas de computação gráfica, onde as máquinas Macintosh fazem parte do domínio. Os usuários que vão utilizar esses computadores devem ter esse item ticado. Aqui a conta desabilitada, o
próprio nome já diz, eu vou desativar essa conta, ela não vai funcionar, não vai ser mais possível logar com esse usuário. Cartão inteligente é necessário para o logon interativo. O usuário vai fazer logon, ao invés de digitar a senha, usando um hardware, um cartão inteligente para fazer logon na rede. É lógico que esse usuário deve ter perto dele um leitor de cartão, ou seja, um hardware conectado ao computador, e um número de identificação pessoal PIN válido, ou seja, um cartão cadastrado no sistema. Se você escolher esse item, automaticamente a senha nunca expira será definida. Afinal de contas, o usuário não vai trocar a senha dele, porque a senha dele passa a ser um cartão. É muito comum você ver esse uso em corporações grandes que têm uma segurança reforçada, por exemplo, bancos. O usuário utiliza o cartão para fazer logon e não digitar o usuário e a senha. Eu não vou ticar aqui, que não é meu exemplo, eu nem tenho esse hardware nas minhas máquinas. Use tipos de criptografia Kerberos DES para esta conta. Ele vai fornecer o suporte padrão de criptografia de dados DES. Você só vai ativar essa opção no caso de você trabalhar numa empresa que está usando o protocolo IPsec, ou seja, IP com segurança. E ele vai usar algum mecanismo de criptografia, por exemplo, o IPsec de 56 bits, o triplo DES, para prover segurança reforçada. Você não pode simplesmente ativar esse recurso se você não estiver usando o protocolo IPsec. Então não vou ticar porque não é meu caso agora no momento. E não exigir pré-autenticação Kerberos. O Windows, por padrão, usa um protocolo Kerberos versão 5.0 para fazer a pré-autenticação do usuário, ou seja, checar o nome e a senha. Não é recomendado que você desative essa opção. Por quê? Porque o Kerberos vai fornecer uma segurança adicional. Então, não tique aqui, senão você vai perder segurança. Você só vai ticar essa opção no caso de usar uma versão de Windows Server antiga, como a 2000 e a 2003, que pode usar um outro mecanismo de criptografia para sincronizar o tempo. Então daí dei uma passada aqui por opções de contas. Alguns itens aqui raramente são utilizados, mas é bom ter um conhecimento sobre o que cada um pode te ajudar no seu dia a dia como administrador de redes. Então aqui o último item da minha guia conta, vencimento da conta. O padrão de uma conta no AD é nunca vencer, ou seja, o usuário não tem prazo de validade. Você criou, ele funciona até o momento que você manualmente desative essa conta. Ou alguma GPO aplicada no domínio, por exemplo, se o usuário errar 3 vezes a senha, vai bloquear a conta por X tempo. Isso é possível fazer em diretivas de grupo, em GPO. Mas o padrão é que ele nunca desabilite. Você pode cadastrar um vencimento de conta. Por exemplo, eu tenho um funcionário temporário que vai trabalhar até determinada data. Por exemplo, esse funcionário aqui, Leandro Ramos, ele vai trabalhar até o ano novo. Então, 1 de janeiro de 2014, esse usuário não consegue mais logar. Ele é um usuário temporário com cadastro até essa data. Hoje eu quero cadastrar todos os meus funcionários para quando chegar as férias eles não conseguirem executar logon. Então é aqui que você faz isso, em vencimento da conta. É muito importante ter as informações aqui bem atreladas com o RH, né, o setor de recursos humanos, para você não ter problema aqui do usuário não conseguir logar e ficar aquele trabalho todo de entrar no AD, colocar um prazo maior, coisa do tipo. Vou dar um OK aqui. Vou redefinir a senha do Leandro Ramos para testar essas configurações. Direito, redefinir senha. Isso aqui eu vou usar bastante quando o usuário... esqueci minha senha. Você tem que vir aqui no AD, resetar a senha desse usuário. Por incrível que pareça, por mais simples, é uma coisa que um administrador costuma fazer bastante em uma empresa de pequeno e médio porte. Então vou resetar a senha do usuário, vou fornecer a nova senha. Aqui é a senha padrão da empresa, ou uma senha fixa para esse usuário. Note que o campo usuário deve alterar a senha no próximo logon não está habilitado. Por quê? Esse usuário Leandro Ramos está com aquele tique. O usuário não pode alterar a senha. Vou dar um OK. A senha para Leandro Ramos foi alterada. E vou testar. Vou abrir aqui a minha estação com Windows 7. Então vou logar aqui com o meu usuário le.ramos. Eu sei que o nome desse usuário foi alterado. Eu quero testar aqui o que vai acontecer com o Windows se o usuário tentar logon com o usuário que mudou o nome. Então tá lá. O nome de usuário ou senha incorretos. Ele não permitiu logon porque esse usuário não chama mais Le Ramos. Vou trocar de usuário aqui. Ele chama Ramos.Leandro. Tô aí. Logado com o usuário, ele mostra para mim o nome que está cadastrado lá no AD, Leandro Ramos. Eu vou tentar, por exemplo, trocar a senha, que é algo que eu impedi que esse usuário fizesse. Então eu vou dar um Ctrl+Alt+Del aqui na estação de trabalho, alterar senha, fornecer a minha senha
atual e a nova senha. Acesso negado. Por que acesso negado? Esse usuário não tem permissão para alterar a senha. Escolhi isso lá nas opções de conta. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha para a videoaula. E essa e outras videoaulas você vê lá no meu site, professorramos.com. Compartilhando conhecimento. Não esqueça de dar uma olhada também nos cursos em DVD sobre o Windows Server, de GPO, Hyper-V, servidor de arquivos. E as promoções aqui onde você compra mais de um curso com desconto, promoção 1 e 2. E aqui, em Windows Server, você encontra videoaulas gratuitas de 2008, 2008 R2, 2003 e 2012 Server, entre outras aulas de diversos assuntos. Acesse lá, professorramos.com. Até a próxima.